pessoal, estamos aqui no canal Espírita Cristão para mais um vídeo, para mais uma reflexão, sempre em busca de espiritualidade, de acender luzes para todos nós. Hoje eu quero abordar um tema a partir deste livro, Espíritos e Deuses, uma obra mediúnica recebida pelo querido amigo Carlos Bacelli, ou Carlos Bacelli, do Espírito Inácio Ferreira. Eu gosto demais dos livros do Bacelli, pela linguagem, pelas informações espirituais, né? Eu sei que há alguns pontos polêmicos, mas eu acho que isso é natural em todo o campo de pesquisa, em todo o campo de estudo, e a doutrina não seria diferente, né? E eu procuro aprender com todos, e o Bacelli é um irmão experiente, é um amigo muito querido. Envia aqui as melhores vibrações ao médium Carlos Bacelli, certamente um dos discípulos mais proeminentes de Chico Xavier, ainda aí conosco, né, nos dando alegria, particularmente da amizade, porque de vez em quando a gente conversa um pouco e aprendo muito com o Bacelli. Se você não conhece os livros da Lavra Mediúnica do Bacelli, os livros autorais também, ele tem vários livros autorais, né, de autoria dele mesmo. Acho que Bacelli com certeza é o maior biógrafo de Chico Xavier. Outro dia eu vi uma palestra de um professor, o professor Rodrigues, uma palestra magistral, ele comentando sobre os livros do Bacelli. São livros que todo mundo consegue entender, sabe? Que leva a espiritualidade a todo mundo, é uma linguagem realmente que alcança a todos, um conteúdo muito bom. O título deste vídeo é um título jocoso, um título engraçado, né? Eu retirei do próprio trecho que eu vou ler na obra. O título é A Gente Começa a Morrer pelas Beiradas. É engraçado que o doutor Inácio, ele às vezes parece brincar, mas ele fala muito sério. Tem coisas que ele traz como se fosse uma brincadeira. Tem gente que o acusa de ser um espírito, né? Embusteiro, um espírito mistificador, não é um espírito elevado. Mas tem coisa que o doutor Inácio fala pela mediunidade do Bacelli e que é um alerta assim, profundo para a gente meditar. Observe, é um diálogo entre um espírito chamado Flávio, que solicita uma consulta com o doutor Inácio Ferreira, que é um psiquiatra desencarnado, um psiquiatra espírita, né? Para quem não conhece a obra, se situar. São dois espíritos no além, né? Na vida social comum, que existe vida social no além. Não existe aquele céu e aquele inferno míticos, né? Existe uma vida social. E o doutor Inácio está do lado de lá da vida atendendo espíritos, né? Prossegue trabalhando da mesma forma, né? Como todos nós prosseguiremos trabalhando. Jesus disse, né? O Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Vou pedir o Jonathan Guarini, se possível, para colocar aí a citação, onde está essa passagem, Jesus dizendo, o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Se o Pai e Jesus trabalham, nós também prosseguiremos trabalhando na vida espiritual, não é verdade? Olha que diálogo. Esse espírito Flávio é um espírito vaidoso, parece que é um espírito meio preguiçoso. Chegou do lado de lá sem nenhuma condição, sem nenhuma harmonia. E aí ele procura o doutor Inácio numa conversa. Ele diz, doutor, eu tenho uma tendência à vaidade física. O doutor Inácio diz, todos nós, não apenas você, embora convenhamos, seja arrematada a tolice. A sua casca, está irritado com a casca, né? Flávio, já se deteriorou, confundindo-se com o pó. Vaidade? Eu vivi quase 90 anos no corpo e tudo foi se desmoronando aos poucos. Todos os dias observava no espelho a minha derrocada. Quando arrancava a roupa, então, um horror. Pelanca em cima de pelanca, tudo deformado, nariz, músculos da face, cravos e pintas enormes, inclusive nas costas, orelhas sem a mínima irrigação sanguínea. A gente começa a morrer pelas beiradas,
pela periferia do corpo. O órgão de minha virilidade, deixe-me falar, não há maldade nenhuma nisso, flácido e encolhido, temeroso da morte. Dr. Inácio é um espírito muito engraçado e aborda os temas com a liberdade que precisa abordar, com tranquilidade, sem bobajada, né? Sem certos puritanismos desnecessários, né? Falando de espírito para espírito, eu não cheguei a tanto, disse o Flávio. Aí o doutor Inácio fala, chegaria a pior se não tivesse sido salvo pelo gongo, ou seja, pelo colapso. Mas a velhice, meu amigo, tem as suas vantagens para o espírito. Aquele que tem a oportunidade de envelhecer no corpo deve agradecer a bênção que isto representa para a sua conscientização. Infelizmente, poucos se dão conta de tal metamorfose. Vivem tão distraídos de si que não percebem que se inclinam para o caixão. Aí é aquela questão, né? Todos deveríamos meditar sobre a morte física, para acessarmos a essência, que é o que em realidade importa. A velhice física, prossegue o Dr. Inácio, nos induz a pensar na transitoriedade da vida terrena e na fugacidade das ilusões. E tudo passa depressa. Se passa, exclamou o paciente. Meu amigo, a conversa está boa, estou aqui falando de novo, um punhado de coisas para eu mesmo ouvir, mas a fila aí fora, Dr. Inácio está realizando atendimentos, né, no mundo espiritual. Eu sei, está enorme, que pena, doutor. Por mim ficaria aqui horas e horas. Fiz por você o que pude. Talvez um outro especialista... Não, estou satisfeito. Com poucas palavras o senhor me tocou. Vou ver se arranjo serviços. Temos vaga, o Dr. Inácio diz para ele. Não podemos pagar, mas temos vaga. Casa, cama e comida é o que inicialmente podemos lhe oferecer. Eu poderia, é claro, começaria varrendo e limpando o chão, serviços gerais. Eu nunca peguei numa vassoura. Se você quiser, se este for o problema, eu ensino você. Não tem muita ciência, não. Mar, sol e outros atrativos, daqui a 6 meses. É um espírito que gostava só de ficar no bem bom, na praia, né? Doutor Inácio fala, daqui a 6 meses a primeira folga, é pegar ou largar. Que coisa a morte, meu Deus, o espírito preguiçoso fala, né? Não fui eu que a fiz assim, nem a morte, nem a vida, diz o doutor Inácio. Não obstante, fosse eu o Criador, faria tudo absolutamente igual. Que obra magnífica, irretocável! Com todas as lágrimas que vertemos para a subida, com as quedas e tropeços, com as dores e sacrifícios, com as angústias e os tormentos, como é bela a paisagem! Que deslumbramento jornadear para os cimos, caminhando entre as estrelas. Viver é uma experiência linda. Aos poucos, até no sofrimento, descobrimos transcendência. Que coisa linda, né? Uma página de puríssima transcendência falando do que passamos aqui e de nossa destinação rumo à espiritualidade maior. Então, assim, que possamos fazer bom uso, que possamos ter consciência de que essa estrutura deve ser bem cuidada, deve ser até amada, mas sem apego. É apenas um casulo que nós habitamos por um tempo para realizar aquilo que importa. Quanto tempo dedicamos ao corpo? Quanto tempo dedicamos ao espírito? Muitas vezes dedicamos 1 hora, 2, todo dia para exercitar o corpo. Que coisa boa, cuidar, né? Cuidar do corpo. Mas e ao espírito? Dedicamos quanto tempo? Numa obra de caridade, num estudo permanente, nas nossas leituras edificantes, participando nas reuniões das casas espíritas. Quanto tempo dedicamos à espiritualidade, auxiliando o irmão, socorrendo quem precisa? Será que vivemos despertos na Terra ou ainda iludidos, achando que somos o corpo? Meditemos sobre isso. Deixa aí o seu comentário. Você já sabe que você é um espírito? Responda essa pergunta aí no comentário para nós. Você sabe que é um espírito imortal e não esse corpo perecível?
Deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Colabore e compartilhe este vídeo com uma pessoa, isso nos ajudará, ok? Muita paz!